Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu casamento ia mal e já fazia tempo. Eu e a minha mulher já não estávamos mais convivendo assim de maneira pacífica. Tanto que naqueles últimos dias, eu já nem dormia mais na mesma cama que ela. Estava me acomodando ali no quarto do meu filho. A separação já era coisa certa. A gente já tinha inclusive conversado. Decidido que não tinha jeito mesmo, né? Mas enquanto eu não achava um outro lugar, ia ficando ali mesmo. Só que as coisas chegaram num ponto que a Marlene disse que não queria mais que eu continuasse ali naquela casa. Tinha um amigo no serviço com quem eu vivi conversando sobre essa minha situação. A gente sempre foi muito amigo, eu e o Rodinei. E eu acabei falando que a Marlene tinha me dado aquele ultimato, né? Que se eu não arranjasse outro lugar para ficar, ela acabaria jogando as minhas coisas na rua. Lembro ele me olhando com aquela cara de pena. Meu Deus, Celso. A situação da tua casa chegou nesse ponto. Pra você ver. Pela Marlene eu já saía de lá hoje mesmo. Olha, eu tenho uma pecinha lá em casa que eu acho que daria pra você se virar enquanto não achar um lugar melhor. Só que assim, ó, não tem conforto. Eu, inclusive, uso pra guardar umas tralhas lá que eu tenho. Se você quiser, eu posso ajeitar tudo esse final de semana agora, pra você se acomodar, pelo menos durante uns dias, né? Puxa vida, seria bom, porque quanto que você vai me cobrar? Mas que cobrar, rapaz? Só tenho amigo. Uma mão lava a outra. Só que, ó, não tem nada na peça. Você vai ter que arranjar uma cama, um armário, hã? Perguntei se eu não ia atrapalhar, incomodar a família dele, né? Mas ele falou que não. Que quanto a isso eu podia ficar tranquilo. A peça em questão não fazia exatamente parte da casa. Ficava nos fundos do quintal. Olha, eu fiquei tão agradecido. Só que tinha um problema. Era só a peça, né? Não tinha banheiro. Ele disse que isso era o de menos, que eu poderia muito bem usar o banheiro da casa. Sem problema. Assim como também poderia fazer as refeições ali com a família. Olha, fiquei meio ressabiado, principalmente por causa disso, né? E eu também não queria atrapalhar. E a gente sabe que uma pessoa assim, estranha, sabe, no meio de uma família, não é coisa legal, né? A gente sabe que mesmo não querendo, acaba invadindo a privacidade das pessoas. Imagine, o Rodinei tinha esposa e 3 filhos. Sua filha mais velha, inclusive, segundo ele mesmo me contou, tinha 17 anos, quase 18. Repito, eu não queria incomodar. Por isso, depois de pensar, agradeci a oferta, mas falei que por enquanto ia ficar em casa mesmo. Ia tentar levar a Marlene em banho-maria, né? Durante mais algum tempo. O problema é que a cada dia que passava ficava pior. Tanto que na semana seguinte, voltei atrás. Fui lá, conversei com o Rodinei, perguntei se a oferta ainda estava de pé, e ele falou que sim. Claro que tá. Aliás, quer saber de uma coisa? Eu sabia que você ia mudar de ideia. Já deixei inclusive a peça lá toda desocupada, limpinha. A Márcia até arranjou uma cama, de solteiro, claro, né? Olha, eu não sabia o que fazer para agradecer o cara. Quer dizer, não só ele, né? Mulher dele também. Porque realmente não tinha mais clima para ficar naquela casa. Comprei algumas coisas que precisava, um micro-ondas, uma geladeirinha daquelas pequenas, estilo frigobar, tudo para incomodar o mínimo possível a rotina daquela família. A única coisa que eu não tinha como evitar era o fato de ter de usar o banheiro deles. Só que eu combinei com o Rodinei que não queria nada de graça. Eu ia pagar um pequeno aluguel e que também ia contribuir ali com as despesas da casa. Luz, água, mercado. A família dele já estava sabendo, claro. E olha, fui muito bem recebido por todo mundo. De mais a mais, era só durante um período, né? Não tinha intenção de ficar morando ali.
Inclusive, já estava procurando uma kitnet, um apartamentinho pequeno, né, que fosse mais em conta. Enfim, o Robson tinha 3 filhos. 2 meninos, um de 8 anos, outro de 11 e uma garota de quase 18. Eu já tinha visto os filhos dele numa ocasião, mas isso já fazia algum tempo. Fazia o quê? Uns 3 ou 4 anos. Aliás, ele também conhecia os meus filhos. Eu tinha um casal. Ele os tinha visto na mesma oportunidade em que eu conheci os filhos dele. Olha, foi difícil me acostumar com aquela situação. Se eu não estivesse gastando mais da metade do meu salário com a pensão das crianças, juro que já teria achado um outro canto só para mim. Mas enfim, era o que eu tinha para aquele momento, né? Lembro que fazia umas 3 semanas que eu estava morando ali naquela peça, quando o Rodinei me surpreendeu com aquela conversa. Ele queria saber o que eu achava de aumentar aquela peça. Tipo, construir um banheiro, até quem sabe uma cozinha pequena. Aí eu nem precisaria me mudar dali. Me tornaria inquilino dele. Assim eu também teria mais independência, mais privacidade. Ele falou que se eu topasse, as despesas da obra seriam por sua conta. E ele já ia correr atrás de um pedreiro. Em resumo, acabei topando. Achei uma excelente ideia. Ele correu atrás de tudo. Contratou inclusive um cara ali para mexer com a obra. E em questão de 6 semanas, não mais do que isso, ficou tudo pronto. Até porque eu também ajudei final de semana. No fim, ficou tipo uma edícula assim dos fundos do terreno. E mesmo depois que eu saísse, ele poderia alugar para outra pessoa. Ou seja, tinha sido um investimento que ele fez. O Rodinei, inclusive, fez um cercadinho assim, para eu ter um pouco mais de privacidade. Foi desse modo que eu passei a viver mais tranquilo ali naquele lugar. Acertamos um valor do aluguel, comprei mais algumas coisas que eu estava precisando e fui tocando a minha vida. Volta e meia, meus filhos iam passar o dia ali comigo. Eles acabaram fazendo amizade com os filhos do meu amigo. Era muito gostoso, sabe? Porque parecia ter uma família só. Olha, eu era muito grato ao Rodinei. Não é qualquer um que faz pelo outro aquilo que ele fez por mim. Lembro que já fazia o que uns 7 meses e meio que eu estava ali morando ali. Quando naquele sábado, todo mundo tinha saído. Estava sozinha ali em casa, na minha edícula. Foi quando a Janaína, filha do Rodinei, apareceu ali para conversar comigo. Pensei que ela tivesse saído com a família junto, mas não, tinha ficado. Perguntou se eu podia lhe fazer um favor, levá-la de carro até um determinado lugar, onde ela se encontraria com uma amiga. Imagine se eu ia me negar, né? Peguei a chave do carro e saímos nós dois. Nossa, a gente nunca tinha conversado tanto. Ela me contou um monte de coisa que eu sinceramente nem podia imaginar. Aliás, confesso que fiquei surpreso quando ela me contou. Ela já tinha completado 18 anos, mas eu juro, imaginava que ela ainda fosse assim uma garota bem inocente, até porque era o que aparentava. Só que, repito, me contou umas coisas que me deixaram de cara. Pensei que ela estivesse indo encontrar alguma amiga, pelo menos foi o que ela me falou a princípio, mas no meio do caminho, ela mudou a história. Falou que, de um modo assim bem natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Bom, primeiro perguntou: se eu te contar uma coisa, você jura que não conta pro meu pai? Olhei para ela e, como fiquei curioso, balancei a cabeça, dizendo que não contaria. E foi então que ela falou: então, eu tô indo na casa de uma amiga, mas não tô exatamente indo para me encontrar com ela. Não? Ué, não entendi. O que você vai fazer lá então?
é que eu tô saindo com o pai dela. Ele tá sozinho. Tô indo lá ficar um pouco com ele. Só que olha, pelo amor de Deus, você prometeu que não ia contar nada pro pai. Olha, juro que aquilo me deixou perplexo. Pensei até que ele estivesse brincando, mas não. Segundo ela, o pai dessa sua amiga era separado. Tinha 45 anos. Praticamente a minha idade. E volta e meia, foi o que ela me contou, eles ficavam juntos. Ela ainda falou que sempre teve uma queda por homens mais velhos. E quando falou isso, me olhou de um jeito que eu cheguei a me arrepiar. Sabe aquele sorrisinho malicioso? Como se estivesse, sei lá, me dando alguma indireta? Não sei. Só sei que eu procurei, mas não consegui encontrar o que falar. Porque foi uma coisa assim, bem fora da casinha, que eu não imaginava. Fiquei até pensando no Rodinei. Imagine se ele soubesse de uma coisa dessa. O detalhe foi quando estávamos no meio do caminho, ela recebeu uma mensagem. E não devia ter sido uma mensagem boa. Porque ela fez uma cara assim de frustrada. E aí falou: nossa, é Orlando. Minha amiga voltou para casa. Não vai dar pra gente ficar junto. E agora? Perguntei se ela queria que eu a levasse de volta. E ela concordou. Só que dali a pouco sugeriu que a gente fosse a outro lugar beber alguma coisa. Disse que não queria voltar para casa. Não estava afim. Novamente ela me surpreendeu. Porque eu não sabia que ela já consumia bebida de álcool. Mas ela falou que sim. Na verdade, falou que todas as suas amigas também bebiam. Com certeza, era outra coisa que o Rodinei não tinha conhecimento, né? Por sugestão dela, acabamos indo a uma lanchonete no parque. Eu topei porque já fazia tempo que eu não saía. Não fazia nada diferente. Se bem que, no fundo, fui porque senti que aquela menina estava se insinuando para mim. Ela disse que gostava de homens mais velhos. Isso dentro do carro ainda. E me olhou de um jeito, como se estivesse me dando uma indireta. Até hoje não sei o que deu em mim. Mas acabei meio que entrando na onda. E comecei a jogar charme pra cima dela também. Olha, eu nunca tinha percebido isso. Até porque, juro, nunca fui de reparar. Sempre procurei respeitar, mas a verdade é que eu estava descobrindo que aquela menina, filha do Rodinei, do meu amigo, e amigo do peito, hein? Repito, poucos no mundo fariam por outro aquilo que ele tinha feito por mim. Só que aquela menina que eu tinha a sensação assim de que fosse assim uma menina assim tão inocente, na verdade era meio safada. Não tem outra palavra. Antes de eu tocar para a lanchonete lá do parque, ela pediu que eu parasse num posto e comprasse uma latinha de cerveja para ela. E a verdade é que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que aquilo pudesse acontecer. A certa altura, por conta da nossa conversa, dos nossos olhares, a atmosfera mudou. Dava para ver que alguma coisa estava acontecendo ali. De repente, sei lá de onde eu tirei coragem e peguei na sua mão. Comecei a fazer um carinho, assim. E ela fez uma cara de que estava gostando. E aí, levado pelo impulso,
e, sobretudo, pelo desejo, não me fiz de rogado. Sei que o homem percebe quando o caminho está livre. E mesmo com um certo medo, porque a gente também não sabe o que esperar, né? Mas é aquilo que eu falei, você percebe, é muito difícil, ainda mais um homem experiente como eu, se enganar numa situação assim. Eu estava percebendo que ela estava dando abertura. Resultado, fui com tudo para cima dela. Colei minha boca na sua. E enquanto a beijava, cheguei a me perguntar, meu Deus, será que isso está acontecendo mesmo? Na verdade, aquele foi só o primeiro beijo, porque depois, já cheio de confiança, agora sabendo com certeza absoluta que ela estava gostando, meu Deus, eu a beijava e repetia o pensamento, será que isso está acontecendo? Olha, chegou numa hora, sei lá, eu acho que me deu um clique, né? E eu percebi que aquilo não era normal. Resultado, parece que acordei. Tanto que não passou daquilo, dos beijos. E achei melhor a gente ir para casa. Ela não queria ficar mais um tempo ali. Só que mesmo eu a levando para casa, de volta, e até saindo para a rua, até para que, sei lá, o pior não acontecesse, a verdade é que as coisas nunca mais foram as mesmas entre nós, e nem poderia, né? Passamos a viver naquele clima de paquera. Quer dizer, eu até evitava, ou tentava evitar. Só que ela ficava me encarando, fazendo caras de bocas. Imagine meu medo do Rodinei notar alguma coisa. Aliás, depois daquilo que aconteceu, eu não consegui nem encarar o meu amigo. Imagine se ele soubesse que a gente tinha se beijado. Comecei a evitar, juro por Deus, a fugir. Tudo para não cometer nenhuma loucura. Não fazer nenhuma bobagem da qual pudesse me arrepender depois. Só que uma noite, de repente, alguém bateu na minha porta. Cheguei a levar um susto, porque, imagine, já estava até me preparando para dormir. Será que é o Rodinei? Será que ele quer alguma coisa comigo? Sabe, repito, fiquei até meio assustado. Olha, fui até a porta e minha cara caiu no chão quando eu vi que não era o Rodinei, era a filha dele. Só pensei aquilo. Meu Deus, que menina louca. O que será que ela quer? Nem tive tempo para nada. Porque ela entrou com tudo e fechou a porta. E já foi se atirando nos meus braços, me agarrando, me beijando. Aí eu pergunto, que homem no meu lugar resistiria? Sabe, tem coisa que não dá. Não dá. Eu até tentei. Cheguei a dizer para ela, pelo amor de Deus, é perigoso. Volta para casa, volta. Sabe o que ela falou como resposta? Com perigo é mais gostoso. Fiz amor com ela, até porque, repito, não deu para evitar. E depois disso, claro, né? Passei a me sentir mais culpado ainda em relação ao meu amigo, principalmente. Porque eu sabia que lá no fundo, mesmo tendo sido ela a provocar tudo aquilo, o Rodinei não merecia aquilo que eu estava fazendo. Alguém pode dizer, tá, mas se não faz com você, faz com outro. Tudo bem, mas o cara era meu amigo.
Conclusão, ela vinha me procurar e no fim acabamos engatando um caso. Tava mais do que na cara que uma hora ou outra a gente ia dar uma vacilada, alguma coisa iria acontecer e a bomba iria explodir, provavelmente na minha cabeça. Não sei se o Rodinei ou a mulher dele já andavam desconfiados de alguma coisa. Só sei que um dia os dois nos deram um flagra ali na minha casinha, na minha edícula, quando ele me pegou atarracado com sua filha. Olha, eu pensei que fosse dar um troço no meu amigo. Sabe quando uma pessoa te olha sem acreditar? Não sei se ele ficou mais furioso ou mais decepcionado comigo. Provavelmente os dois. Só que ficou paralisado diante de mim. E eu na sua frente também não conseguia me mover. Ele me olhando incrédulo. A mãe da Janaína a pegou assim pelo braço e a carregou, sabe, lá para casa deles. E ficamos apenas eu e o Rodinei ali. E quando tentei lhe dar uma explicação, ele só falou aquilo: cale a boca, seu infeliz, não fala nada, não quero nem ouvir mais a tua voz. Ô cara, eu te recebi aqui como um irmão e você me faz isso. Rodinei, vamos conversar, já mandei calar a boca. Não quero saber de mais nada. Eu só quero que você suma, seu verme, antes que eu te mate, antes que eu parta a tua cara no meio. Ele tremia, suava. Percebi que se insistisse em conversar com ele, alguma desgraça ia acontecer. Eu devia imaginar, né, que era só questão de tempo. Aliás, imaginar, eu até imaginei. Só que uma coisa é você pensar numa possibilidade, outra coisa é desistir daquilo que está te fazendo tão bem. Eu simplesmente não consegui dizer não para ela. E que homem, meu Deus do céu, no meu lugar conseguiria? Era uma menina linda e safada ainda por cima. De todo modo, sei que não devia ter feito o que fez. Era certo que o Rodinei jamais me perdoaria se soubesse do que estava rolando. Tive de sair ali da edícula e, sem opção, passei a noite num quartinho de hotel ali no centro. Claro que foi o fim da nossa amizade. Ele deve ter comentado com alguém na empresa, sei lá, em tom de desabafo, talvez, porque no fim a história acabou se espalhando. Vários colegas vieram conversar comigo, alguns inclusive me julgar. Só que um dos caras, sabe, acabou falando uma coisa que eu, pelo menos foi a filha dele, né? Menos mal. Já pensou se ele tivesse pegado você na cama com a mulher dele? Ou vai dizer que você passou o rodo nela também, hein? Sabe aquela pessoa que quer brincar com a situação, mas você não está no clima? Claro que ele falou aquilo assim, brincando. E o pior é que não tive tempo nem de responder à altura, me defender. Porque, pro meu azar, o Rodinei estava ali perto e escutou o que aquele infeliz falou. E se ele não tinha partido para cima de mim aquele dia, quando me pegou com a sua filha, depois que ouviu aquele comentário idiota? O cara colocando a mulher dele na história. Ele perdeu a cabeça e veio com tudo pra cima de mim. Sei lá. Acho que ele devia ter trancado a raiva naquele primeiro dia. E o fato é que ele me pegou pelo pescoço assim por trás, me derrubou no chão
e começou a apertar. E se o pessoal não tivesse me acudido, eu não estaria aqui para contar essa história. Mesmo assim, foi uma confusão tão grande, um escândalo, né? Inclusive, fomos chamados à sala do gerente. E era para nós dois termos levado a conta. Só que para protegê-lo, pelo menos para tentar me redimir, numa certa medida, eu expliquei a situação ao gerente e assumi toda a bronca sozinho. E no fim, fiz um acerto e acabei saindo da firma. Sabe, fiz isso até por toda a bobagem que acabei transformando a minha vida. Depois que meu amigo me deu aquela ajuda que eu, sinceramente, não sei quando vou poder retribuir. Aliás, a retribuição que eu lhe dei foi aquela, da qual me arrependo. Só que, repito, que homem no meu lugar conseguiria resistir? Por sorte, pelo menos isso, o emprego dele foi preservado. Claro que perdi sua amizade, como também perdi o emprego, né? Tudo bem, um emprego, a gente encontra outro. Agora, a amizade como a gente tinha, é difícil encontrar. E se perdi, a culpa é toda minha. Foi uma perda grande demais. Tudo por conta de um rostinho bonito. De todo modo, não estou aqui culpando a Janaína. Tenho consciência de que sou o maior culpado de tudo, porque talvez até o único. Porque mesmo sendo tentado, e olha, eu fui. Deus é testemunha. Eu fui tentado e muito. Só que mesmo assim, eu sou o mais velho, o mais experiente. Devia ter agido pela razão. E não me deixar levar pela emoção do jeito como aconteceu. E até patético dizer isso, sabe? Porque para um cara da minha idade, experiente, vivido, parece até meio, sei lá, meio covarde o que eu digo. Mas, meu Deus, é verdade. E Deus é testemunha disso. Não sei o que essa garota fez comigo, porque ela simplesmente virou a minha cabeça. Mexeu com os meus instintos, meu desejo, até que no fim acabou sendo a minha ruína. Acabou sendo a minha perdição.